De 15 até 30 anos, no caso, né? Então vai variar muito de poço para poço. Mas aí foi descoberto e já foi, inclusive, o IBAMA já autorizou o início das atividades. Então, certamente a Petrobras aí está fazendo festa com essa nova jazida aí. Assim, até que se tenha todas as possibilidades, digamos, de aproveitamento da energia, né? Limpa, petróleo ainda vai ser, né? Vai ser ainda a mola mestre aí, tanto na geração de emprego e renda, como também na disponibilização aí da matriz energética nossa. Infelizmente, ainda vai continuar, apesar de ser um pouco agressivo ao meio ambiente, né? Mas a tendência é que ainda se estenda por algum período aí, bem longo, mas se tudo for feito conforme segue os protocolos de segurança, proteção ambiental, etc., ainda tem muita coisa a acontecer aí até que se opte aí por essas novas matrizes, né, energética, como nós temos aí a energia eólica, a energia fotovoltaica, a energia das marés, os biocombustíveis e a energia mais limpa, mas ainda vai demorar um pouco. Mas, enfim, vamos torcer para dias melhores, né? Que a gente possa ainda ter aí muito de se explorar ainda nessa área. Carlos colocou aqui que trabalha em uma das empresas do grupo Nigel, né? No Polo, que eu também estou ali. Trabalha com mecânico, né, Carlos? Tudo bem. Já tem muito tempo na área, Carlos? Ele colocou no chat aqui. Mais de 12 anos, ó, ok. Já tem um chãozinho, né? Já tem uma estradazinha aí já percorrida. Mas faz parte. Bom, gente, vamos começar um pouquinho aqui vendo alguns termos, alguns conceitos. E assim que vocês puderem, vai interagindo no chat aí, pode colocar pergunta, eu vou estar aqui sempre acompanhando, do lado. E vocês podem interromper a qualquer momento, tá? É só abrir o áudio, a gente não tem besteira. Nossa aula é sempre uma aula muito dinâmica e uma aula muito mais de resenha, de um bate-papo, de uma troca de informações, de conhecimento. E esse material depois eu disponibilizo para vocês aí. Como vocês já sabem, né? Eu vou estar criando essa página para vocês aí dentro do Google Classroom. Vocês conhecem o Google Classroom? Já ouviram falar no Google Classroom? Sim. Pronto. Então, eu vou estar colocando, vou estar disponibilizando para vocês, tá? Materiais, eu tenho bastante material, talvez seja bastante interessante para vocês aí. E a gente vai passar aí por alguns momentos, né? Como é o título do curso, que é Do Poço ao Posto. Então, até lá, tem um caminho, né? Que a cadeia de petróleo segmenta até você chegar no consumidor final, até, ou seja, desde da prospecção até os postos de combustível, até o gás de cozinha, querosene de aviação, enfim, subprodutos. Nessa apresentação, a gente vai estar falando aqui alguns conceitos. A nossa aula hoje, ela vai ter dois momentos, né? Essas aulas normalmente no Zoom aqui são 40 minutos, aula gravada. Ao término, eu salvo essas aulas, depois eu vou estar disponibilizando dentro do Classroom, vou estar organizando lá direitinho. E aí, ao final, lá no próprio grupo do WhatsApp que nós temos, se você quiser já adiantar isso, não tem problema. Eu preciso que vocês coloquem
o nome completo de vocês, alguns já colocaram, quem já colocou tá ok. Mas coloque o e-mail de vocês, o melhor e-mail de vocês, porque na sequência aqui eu vou cadastrar vocês, para vocês já terem acesso a esse repositório, onde vai ter o material e vai ter as aulas gravadas também, certo? Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho esse universo, a gente vai permear aqui em alguns conceitos, né? Inicialmente aí com o petróleo, que é cientificamente conhecido como hidrocarboneto, né? Onde você tem a composição de hidrogênio e carbono e sujeira, né? Quando eu falo sujeira, são contaminantes de diversos tipos de contaminantes, vocês vão ver depois mais na frente com mais calma. Só me tira uma dúvida aqui, que normalmente eu faço a pergunta. Vocês conhecem o processo de refino? Boa noite, Sim. amigo. Lá do trabalho tem o processo de refino também, né? Lá chega várias matérias-primas, né? Ah, Boa, beleza, álcool não, lá é metanol, metilado, certo. o tomado e o óleo de soja para virar biodiesel. Ah, tá. São as matérias-primas, né? Com certeza, matéria-prima. Ok. E Carla, Sim, professor. você conhece o processo, né, de refino? Isso, sim. Pronto. O processo de refino ele é bem extenso, não sei se todos conhecem, mas ele passa por várias etapas até você ter o produto final, tá? O petróleo bruto é o único equipamento que recebe o petróleo no seu estado cru, é a torre de destilação fracionária, também conhecida como torre atmosférica. A gente vai passar também nos processos, vamos ver aqui alguns processos para dar origem aí aos subprodutos, né? Como, por exemplo, os produtos que a gente já conhece, é a nafta, né? Vamos partir aqui, os gases, né? Que são o petróleo no seu estado gasoso, natura, que são os butadienos, na verdade, o butadieno, o tolueno, o chileno são subprodutos da cadeia aí dos, 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 dos mais leves, né? Que são os gases que ficam na parte superior da coluna, e aí dali eles vão sendo conduzidos e tem os butanos e os inferiores, e aí tem outros, e aí você vai descendo ali, aí até a cadeia da nafta tem o subproduto da nafta, inclusive gasolina, EAV, também é retirado dali, como também os produtos utilizados na área de transformação do plástico, né, que são os polímeros, o monômetro, etc. E aí vai descendo na medida que ele vai condensando, né, por diferença de densidade, eles vão se separando de acordo com o seu ponto de. Olha aqui, a palavra me faltou aqui agora. Mas o seu ponto de ebulição, o seu ponto de condensação. Condensator, você vai ter pressão e temperatura, e lá eles vão se decantando ali, eles vão se acomodando nos pratos, né, da torre de destilação, e aí vão se separando de forma natural. E aí, na sequência, você tem aí esse mesmo resíduo de petróleo que não foi processado na primeira torre, na torre de destilação fracionária, no caso da torre atmosférica, os resíduos desse processo ele vai para uma segunda, segundo processamento, né, que é o da destilação a vácuo. Depois você vai para outras torres chamadas torres Herald, Bender, DEA. Aí tem os processos de desasfaltação. A gente vai ver isso aqui tudo de forma bem organizada. Então, como eu falei logo no início, a nossa aula ela é 40 minutos e aí a gente faz mais 40 minutos, né? A gente tem, em média, aí, duas aulas de 40 minutos no sábado. Na quinta-feira à noite, provavelmente dessa a gente nós não teremos aula, mas aí retomamos no sábado. E aí nossas aulas vão ficar acontecendo sempre aos sábados e às quintas-feiras à noite, no mesmo horário das 20 horas.
E quando atingir o período de 10 minutos para terminar, eu sinalizo para vocês, e assim que terminar, eu gero um novo link, a gente retoma, tá? Para poder a gente continuar onde parou. Vamos lá. O petróleo tem origem da palavra no latim, né, que significa petra mais oleum, que significa pedra e óleo. Ou seja, naquele período imaginava-se, né, que o petróleo era extraído de pedra, daí um óleo de pedra. Então, é uma mistura líquida de compostos orgânicos e inorgânicos, em que predominam os hidrocarbonetos, né, desde os alcanos mais simples até os aromáticos, que são aqueles mais complexos. A definição da STM, né, American Society for Testing de Materiais, o petróleo é uma mistura de ocorrência natural, consistindo predominantemente de hidrocarboneto e derivados orgânicos sulfurados, nitrogenados e ou oxigenados, o qual é ou pode ser removido da terra no seu estado líquido. Hidrocarboneto mais impurezas é o que compõe o petróleo no seu estado cru, né? Então, carbono e hidrogênio é a sua principal formulação. E aí tem as impurezas. As impurezas aí são os minerais e outras sujidades, né? É um processo de formação que é espontâneo. E aí eu queria até fazer não sei se vocês têm conhecimento, não sei se a Carla também já ouviu falar, mas tinha um holandês, ele defendeu a tese de doutorado dele, dentro da área de petróleo e gás, e ele defendia que o petróleo ele foi criado no mesmo período que a Terra foi criada, né, pelo Criador. E seria, em tese, o lubrificante natural do planeta. Olha que negócio, que viagem desse holandês. Ele achava que o petróleo era um lubrificante natural do planeta Terra, já que o planeta ele é formado por placas tectônicas e conforme o movimento de translação e rotação, as placas elas se movimentam. E esse movimento gera atrito, e esse atrito gera vibrações, né, que a gente conhece aí como os terremotos e também os maremotos, né? São o choque dessas placas e geram uma vibração, uma frequência muito forte, muito alta, muito grande, que gera grandes destruições. Ele defende justamente que o petróleo, ele em tese seria aí o lubrificante natural do planeta, das placas tectônicas, para atenuar justamente esse movimento dessas placas no planeta. Mas ele precisa provar isso, né? Eu li essa matéria há um tempo, mas acabei perdendo o link, o acesso. Busquei tentar localizar também, não consegui, mas fica aí, se vocês quiserem dar uma pesquisada para ver melhor sobre esse tema, é interessante, porque, de certa forma, faz sentido, né? O hidrocarboneto é a única forma de carbono líquido que a gente encontra na Terra, é no petróleo, né? Ou seja, é a única fonte de carbono líquido que tem é petróleo. Então, quando ele diz que os animais e vegetais, né, que seria oriundos, aí o petróleo seria oriundo de animais e vegetais, cheio de fósseis, então aí cabe aí um estudo muito mais aprofundado sobre esse tema e existem muitas teses aí, muitos estudos, muitos artigos que falam sobre isso. Mas ele é encontrado em muitos lugares, né, da costa terrestre, em grandes quantidades. É uma mistura inflamável de coloração que vai variar entre o amarelo e o preto, passando por várias fases de cores, né? Você tem o ambar, você tem o esverdeado, você tem o azulado. Então, isso vai muito da região onde você encontra ele. Encontrada normalmente em rochas de bacias sedimentares, né? E originada aí da composição de matéria orgânica depositada no fundo dos mares, lagos, que sofreu transformações químicas, relação à temperatura e pressão, né? Com pouca oxigenação e com bactérias.
Transformações, elas prosseguem em maior ou menor grau, até o momento da descoberta da jazida e extração do petróleo nela contido. Dessa forma, é virtualmente possível a obtenção de amostras de petróleo com a mesma composição química, até mesmo em um mesmo campo produtor. Decomposição de plantas e animais aquáticos, gerando aí camadas de lama e sedimentos, em ambientes e mares fechados, tá? Pequena quantidade na presença de oxigênio, de 400 a 500 milhões de anos vão se transformar no que a gente chama de petróleo. Então, esse aí, em tese, seria o ciclo, né? Até chegar na substância, no petróleo, propriamente dito. Até para a gente dinamizar um pouquinho, quem quer ler esse primeiro parágrafo aí? Quase todos. Quase todos os petróleos conhecidos mostram atividade ótica, sendo a maioria dextrodígira. Consequentemente, ele deve ser oriundo de organismos vivos, pois apenas estes são oticamente ativos. Isso. Quem continua? Outro? No petróleo bruto estão presentes compostos que se decompõem acima de 200 graus Celsius, dos quais a porfirina é o mais conhecido. Isso nos leva a admitir que, ao longo do seu processo de formação, a temperatura não tenha sido superior a este valor. Outro? Com a ação da temperatura e pressão e ainda com a ação de bactérias ao longo do tempo, a massa de instinto se transformaria em gases compostos Solúveis. sólidos de água e matéria sólida, Remanescente. remanescente que continuaria a sofrer a ação das bactérias até passos para um estado Semissólido, sólido. pastoso, né? Então, você veja aí, olha todo o processo, né? Até que você consiga chegar no danado. Através de um processo de craqueamento catalisado por minerais contidos aí na rocha matriz, esse material sólido passaria por um estado líquido. Essa substância líquida separa-se-á da água do mar que estava nesses sedimentos e flutuaria em função de sua menor densidade. Com a pressão das camadas da rocha matriz, o óleo fluiria no sentido da pressão mais baixa até dos poros da rocha, até encontrar uma posição de equilíbrio em que a pressão por ele exercida seja igual à da água também presente nesses poros. O petróleo ele se esconderia nesses poros e ainda poderia sofrer pequenas variações em sua composição através dos processos físicos até a sua descoberta na fase exploratória. Não se sabe quando a atenção do homem foi despertada, mas fato é que o petróleo, assim como o asfalto e o betume, eram conhecidos desde os primórdios das civilizações. Nabucodonosor, né, ele, por exemplo, usou o betume como material de liga na construção do célebre Jardim Suspenso da Babilônia, né? Betume foi também utilizado para a impermeabilização da Arca de Noé. Os egípcios o usaram para embalsamar seus mortos e na construção das pirâmides, enquanto os gregos e romanos o empregavam como fins bélicos. No século XVIII, porém, é que o petróleo começou a ser comercialmente, né, usado na indústria farmacêutica e na iluminação. Até a metade do século XIX, não havia ainda uma ideia ousada para a época de perfuração de poços petrolíferos.
Então, vocês vejam aí que o petróleo já existia há muito tempo, né? O próprio Noé utilizou para impermeabilizar, né, calafetar a arca, foi criada. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, ele construiu, né, o jardim suspenso de lá da Babilônia, os egípcios e assim por diante. Então, você observa que o petróleo já existe há muitos milhões de anos, talvez até antes da presença do ser humano no planeta. É o que reforça a tese de doutorado desse holandês, onde ele disse que o planeta, quando foi criado também essa substância, hoje chama de petróleo, né, que é hidrocarboneto, para gerar justamente é, a lubrificação das placas, né, durante essa movimentação de rotação e traslação. As primeiras tentativas aconteceram nos Estados Unidos, com Edwin Drake, que enfrentou aí diversas dificuldades técnicas. Após meses de perfuração, Drake encontra o petróleo a 27 de agosto de 1859. Após 5 anos, aí em observação, ele encontra petróleo aqui a aproximadamente 19 metros de profundidade, era muito próximo da superfície. E era um processo arcaico, porque naquela época não se tinha ainda tecnologia ao ponto de você desenvolver técnica exploratória. Então, o processo de retirada foi um processo percussivo, ou seja, no processo percussivo, ou seja, através da perfuração por estacas, né? Uma estaca que subia a uma determinada altura e ela saltava e ela caía e ele ficava fazendo esse processo até que ele conseguisse chegar até o poço. Após 5 anos, achavam-se constituídas aí nos Estados Unidos nada menos que 546 companhias entregues ao novo e rendoso ramo de atividade de exploração do petróleo. Na Europa, paralelamente à fase de Drake, desenvolveu-se aí uma reduzida indústria de petróleo, que sofreu a dura competição do carvão, da lignita, tufa e alcatrão. Naquela época, né, as zonas urbanas usavam velas de cera, lâmpadas de óleo de baleia e iluminação por gás e carvão. Enquanto isso, a população rural não dispunha de iluminação noturna, despertando com o sol e dormindo ao escurecer. Aí vamos para a parte de caracterização. Isso aqui está falando parte de histórico, né? Aqui a parte de caracterização. O petróleo cru ele tem uma composição centesimal, com pouca variação, à base de hidrocarbonetos das séries homólogas, homóloga. As diferenças em suas propriedades físicas são explicadas pela quantidade relativa de cada série e de cada componente individual. Os hidrocarbonetos eles formam aí cerca de 80% de sua composição, complexos organometálicos e sais de ácidos orgânicos respondem pela constituição dos outros elementos orgânicos. Aí você tem o gás sulfídrico, né, H2S, o enxofre elementar responde pela maior parte de sua constituição em elementos orgânicos. Geralmente, gases e água também acompanham o petróleo no seu estado bruto. E aí nós temos o que compõe, né? Basicamente, o que é encontrado nessa composição do hidrocarboneto. Os compostos que não são classificados como hidrocarbonetos, eles concentram-se nas frações mais pesadas do petróleo. A composição elementar... Professor, Oi. uma dúvida. Esse H2S é o chamado gás da morte? Também, né? Também. Na verdade, tem alguns gases aí, mas eu creio que não seja esse gás da morte, não. O que você está falando, gás da morte, todo gás, dependendo dele, ele é letal. Né? Não sei se é o gás que... Existem vários tipos de gases que são letais. Por exemplo, não sei se vocês aí conhecem, mas tem um gás chamado fogênio. Alguém conhece? Ouviu falar? Não entendi o nome, não. Fogênio. Eu trabalho com Não o conheci. HCL, que é o mais O pesado que HCl, tem. isso. Aí, Carlos está falando aí, ó. É Carlos, né, que está falando? É o primeiro.
Isso. Então, o fogênio é um gás que é uma substância, matéria-prima, na fabricação de vários subprodutos aí, como, por exemplo, a espuma, né? Alguns tipos de espuma que era usado na automotiva, no reforço de para-choques, e também na fabricação de dinamites, né? Como, né, parte explosivo também. Então, por aí você tira. É um gás letal, sem cheiro e sem cor, tá? Então, se houver um vazamento, hoje nem tanto, hoje já tem cheiro, né? Hoje ele tem um cheiro característico daquela fruta, rapaz, uma fruta que é bem cheirosa pra caramba. Saputi. Ela tem um cheiro de saputi, isso, Carlos, saputi, que é uma fruta muito, tem um cheiro muito característico, principalmente quando ela está bem madura. Então, ele tem um cheiro muito parecido. Então, assim, hoje já se colocaram isso. Então, quando há um vazamento de fogênio, a maioria do pessoal já sabe, né? Ele já sente o cheiro. Então, o pessoal já tem umas ações aí. Hoje tinha uma empresa no Polo ali que fechou, a antiga TDI, que era tolueno desossanato, também conhecida como Pronós, Opor, né? E fechou. A Dow, por fim, a Dow até Dupont, isso, perfeito, Carlos. Dupont também, obrigado aí pela lembrança. E a Dow hibernou, né? Comprou, hibernou, ela ficou hibernando, operando em fração, depois, me parece, fechou de vez. Não sei se a Dow tem algum projeto de futuro aí, não sei. Mas era a única empresa do polo ali que o pessoal dizia que era fábrica de fazer viúva, né? Ou viúvos, por causa desse gás aí, que é um gás que realmente é letal se vazar. Há tempos atrás, ninguém não tinha cheiro, não tinha cor e nem cheiro. Então, muita gente, infelizmente, aí perderam suas vidas inalando esse gás. E, para vocês terem noção, são 4 horas. Em média, são 4 horas para a desintoxicação. E me fale a memória, quem fazia isso aqui era no Hospital São Rafael. Era o único hospital que tinha esse atendimento, ou tem esse atendimento de desintoxicação com fogênio. Então, saía de lá do polo já contaminado, já vinha direto para o São Rafael, fazia os meus socorros lá, né? De enfermeiras, etc. Inclusive, eu já trabalhei dentro de uma planta de fogênio lá da Pronor na época, mas graças a Deus não tivemos problemas com gás, não. Mas já tem casos de pessoas aí que realmente perderam vida, mas enfim. Então, assim, tem muitos gases aí, viu, que realmente são da morte, né? Nenhum gás é muito gatinho, não, tá? Mas vamos Eu lá. sou, Oi? eu Vai falar. sou novato lá, já estou trabalhando. A primeira semana que eu estava lá, andando, né, projeto subsidiária, Ah, e estava amostrando lá esse HCl. Estava uns HCl, 10 isso metros aí. Isso aí. de HCl. Estava uns 10 metros de distância. O vento estava ao meu favor. E fiquei com os olhos irritados. Imagine você tomar uma furada abrindo uma carreta. Ave Maria. Não há problema. E é perigoso, viu, cara? Emílio, né? Foi Emílio que tá falando, né? Emílio, foi Emílio. Foi. É complicado, viu? Complicado. Todo cuidado ainda é pouco, velho. Todo cuidado é pouco. Eu sempre falo ao pessoal, todo cuidado é pouco, porque não vamos negligenciar, porque realmente é um gás letal, é um gás que você tem 4 horas para se descontaminar. Não sei se os demais aí têm conhecimento, se a Carla tem conhecimento sobre, né? Mas, de fato, Lá no burocracia fala sobre fazer a amostragem do HPL. Teve um sim, rapaz lá que tomou uma barrufada, ficou 2 semanas sem falar na garganta. é, Agora é, mesmo. é complicado mesmo, é bem difícil. Beleza? Vamos lá. Então, os compostos que não são classificados como hidrocarboneto concentram nas situações mais pesadas do petróleo. A composição elementar média do petróleo é estabelecida da seguinte forma: você tem um elemento e aqui o percentual de cada um
na formulação. Então, carbono, ele entra aí com 83% a 86% de carbono na presença dos hidrocarbonetos, né? O hidrogênio, ele entra aí como a segunda parcela maior, que é de 11% a 14%. Aí vem o enxofre de 0,6% a 9%. O nitrogênio também na composição vai de 0,11 a 1,7. E o oxigênio aí quase que inexistente, 0,50. E aí você tem os metais, ferro, níquel, vanádio e outros, que corresponde aí 0,30% da composição do carboneto, tá? Alguma dúvida aí? Tá tranquilo para vocês? Tá muito rápido? Não, para mim tá tranquilo. Pronto. Para mim tá Galera, bom. tá ótimo. Para vocês estão bom aí o áudio? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai encerrar daqui a 30 segundos, mais ou menos, tá? Como eu falei, encerrando, nós vamos retomar de novo, certo? Aí o benzeno, o Carlos colocou aqui que o benzeno é um elemento ou um derivado do petróleo. O benzeno, ele é um derivado do petróleo, beleza? Vai trabalhar com benzeno, com náfila, com É, CAV, também com parafina, a macro e a micro. E óleo exatamente. diesel. Aham. Beleza, gente? Então, vamos encerrar já já. E aí, fiquem atentos que quando encerrar, para a gente não ficar no vácuo, encerrou, eu vou colocar um novo link